projetos Senta aqui. tiveram uma coisa, para mim, muito inteligente. Que foi? Eles não inventaram nada. Se vocês pararem para analisar, Não, vou gravar. Ninguém inventou nada. Eles Depois pegaram eu faço uma tudo que já montagem. estava no mercado. Você vai falar em Big Data? Já existia. Você vai falar em Machine Learning? Já existia. Você vai falar em robótica? Já existia. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, todo mundo fala, né? O A, para mim, está na genialidade deles entenderem que conectando várias tecnologias, você conseguiria dar um salto. Por que eles fizeram isso? Porque a Alemanha estava numa situação olhando o que vinha aí de China, tigres asiáticos, dominando o mercado. E a Alemanha, que tem uma indústria de manufatura fenomenal, precisava ter alguma forma para competir. Esses grupos, né, porque na realidade são duas pessoas que aparecem, mas eram grupos, o grande negócio dos caras foi o quê? Eu vou pegar tudo que já existe, fazer a conexão e com isso eu consigo desenvolver a minha indústria. Então, hoje, você vê, e aqui no Brasil, o grande paradigma que tem é que todo mundo fala em indústria 4.0. E o governo, através dos órgãos do governo, tem um plano de incentivo, mas ele não trata como indústria 4.0. Não sei se vocês sabem disso. Manufatura avançada. Né? Manufatura avançada. Okay. Então, o Brasil está apostando nisso, e aí você tem um outro paradigma, né? Não sei se vocês sabem. O governo brasileiro, ainda no governo anterior, se propôs a fazer um grande investimento em indústria 4.0, manufatura avançada. E o valor é expressivo, 2 bilhões e 600 milhões de reais, num prazo de 5 anos. Quando nós olhamos, e eu vou colocar isso é importante a gente ter essa visão, quando nós olhamos o que a China está investindo, o que a Alemanha está investindo, e outros países estão investindo, praticamente ninguém fala menos de $1 trilhão. A bagatela da China no prazo de 5 anos, eu não sei se você sabe quanto que é. 13 trilhões de dólares. Só em indústria 4.0. Para tirar emprego de chinês ainda, que é bem mais barato que o nosso. Muito pelo contrário, não é para tirar emprego. A grande totalidade de investimento que esses países estão tendo está numa área que o Brasil está esquecendo. Qual que é? Treinamento. Capacitação. Então, esse é o paradigma que nós vamos ter que quebrar aqui. Eu falo isso porque todo mundo que está interessado tem que começar a divulgar isso e olhar para isso. Porque se você não formar mão de obra, você não forma. Você não entra nesse negócio. E qual que é o valor planejado para o governo brasileiro? Qual que é o tamanho do investimento? Ainda está nos 2 bilhões e 600. Agora está se discutindo algo, mas ainda é plano, tá, já vi uma discussão dessa, de se chegar aí talvez aos 150 bilhões de reais. Em 5 anos. Porém, assim, entende que é a participação do governo, né? Se você pegar a privada, eles têm que somar 30% do governo e 70% privado. Né? Aí a coisa começa a ter valor. Então, o grande problema que a gente vê é isso. Então, voltando para a questão das tecnologias, então, quando a gente olha o universo do uso 4.0, o que a gente começa a deparar? Primeiro, eu tenho que ter velocidade para conhecer as tecnologias e implantá-las. Então, você vê várias iniciativas, e por sinal, o mercado que está mais avançado, eu não sei se vocês sabem, possivelmente vocês vão me dizer que é automotivo. E eu vou dizer não, é o agronegócio. Aonde você está vendo muito dinheiro sendo posto pelos empresários e muita inovação, está no agronegócio do Brasil. Porque eu não estou falando de abatedouro, não. Eu estou falando de pessoal que está desenvolvendo soluções do campo, soluções de inovação. Eu vou dar um exemplo, que é um trabalho que estão fazendo um ritmo assim alucinante, que é você mexer na matriz energética das rações para você fazer frango, porco e gado atingir o peso ideal no menor tempo possível.
mudando o que? O mix de produto para você poder atingir esse objetivo. Então eu tive a oportunidade de ir para o Goiás, tal, e conversar com esse pessoal, eu fiquei espantado a velocidade com que o pessoal está indo para fora, está indo buscar informação para implantar isso. Posso contar um case nosso nesse teu negócio? Só para ver realmente que nós entramos no ramo da agropecuária, né, automação, trazendo a tecnologia, né, de conectividade, né? Então nós criamos um sistema que pesa o gado no campo, no pasto, né, durante o trajeto dele beber água e comer, né, e consegue jogar isso nas nuvens, acompanha durante o dia, pesa 5, 6 vezes. Cada um deles acompanha o crescimento de peso, conforme a alimentação, conforme a raça. E hoje nós criamos, na verdade, um banco de dados, né, com todo esse gerenciamento de Big Data, que a gente conseguiu criar uma plataforma de financiamento da pecuária, não mais com a terra, mas com o próprio gado, porque aquele banco de dados ele tem uma certificação e o banco aceita aquilo como garantia para o financiamento dele. Então, está gerando dinheiro para o próprio produtor, a própria criação que ele está fazendo. Então, isso está conectando uma série de atores, né, que estavam longe do criador de gado. E, por exemplo, no caso, porque eles estão desenvolvendo a tecnologia de rastreamento com RFID, faz parte hoje, também, já tem um grupo fazendo micro RFID, que você aplica como injeção na orelha do gado e você consegue rastrear. Então as coisas estão dentro. E voltando aqui para a área, dentro da área de automação, a gente mexe com 3 parâmetros, como eu falei. Um é a questão do machine learning, para você desenvolver inteligência artificial, para você desenvolver sistemas para monitoramento de máquinas rotativas. Através da análise de vibração, através da análise de temperatura e outras ocorrências mecânicas, para daí você fazer o diagnóstico. Tá? O grande trabalho que está sendo feito nesse aspecto é a escolha das variáveis mais significativas. Então esse é um trabalho que a gente está observando. Em cima desse trabalho, a gente está indo para a mineração de dados, e aí você pega todos os processos que tem, tudo aquilo que você vê, principalmente processos químicos. Então você pega uma planta, uma refinaria de petróleo, você está falando em 15 mil variáveis, brincando, às vezes até mais. Agora, quais dessas variáveis são significativas para mim colocar uma otimização? Qual é o dado que eu vou mandar, e aí eu faço uma convergência com o Carlos, quais são os dados que eu vou estar mandando para o meu ERP, para o meu MES, que vão me trazer resultado econômico para o Carlos. E se eu for pegar tudo que eu coleto, tudo aquilo que está disponível, eu vou ficar louco e não vou chegar em lugar nenhum. E essa escolha dessas variáveis é que exige, aí sim, um belo conhecimento sobre o processo, como é que esse processo funciona, quais são as variáveis mais representativas, qual é o acoplamento entre essas variáveis. Quando eu mexo, vamos dizer, uma variável de vazão, uma variável de temperatura, qual é a outra variável que eu estou alterando? E o que essa outra variável causa nessas variáveis que eu estou monitorando. Então esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, principalmente na área de biocombustível, biomateriais. Okay? Então está um trabalho pesado aí com os parceiros. Né? Tá? E por último, que é o que acaba impactando, é quando a gente fala em isso converge para quê? Sistema instrumental de segurança, que na área de processo isso é crítico. Okay? A escolha das variáveis, as variáveis que, se eu perder o controle, eu vou explodir uma refinaria, ou eu vou causar um problema que vai impedir a minha produção por tempos. Eu tenho que saber muito bem essa definição. Okay? E dentro do conceito de cibersegurança, usando isso, o que eu tenho que fazer para garantir que aquele processo não seja, vamos dizer, não sofra um ataque, não sofra uma interferência que vem de fora, ou mesmo internamente, que vai me fazer a parada do processo. Então essas coisas acabam se interligando de uma maneira bastante forte, e a escolha disso é onde a gente está
postando dinheiro aí para trazer resultado. Em síntese, é isso que a gente brinca. Legal. Legal? Posso colocar Obrigado. uma questão, acho que você falou um processo que me fez pensar muito no nosso tema de engenharia do futuro aqui dentro da área de powertrain, né, que é uma área que trabalha muito forte. E o que a gente está percebendo é que as ferramentas digitais que estão surgindo, estão se acoplando, se integrando dentro desse mundo do conhecimento dos fenômenos físicos, no caso das pressões e temperaturas que se influenciam, né? Eles estão criando modelos quase que representando 99% da realidade. Então hoje eu consigo criar um motor digitalmente falando, simulando desde a entrada do ar com umidade, passando por um processo de mistura de combustível, evaporando o combustível, tudo no modelo matemático. Entrando pelas válvulas com as perdas de carga, comprimindo o motor, simulando quando vai ter autodetonação, tudo e gerando a potência do motor. E eu meço lá o torque ao longo da pulsação do motor, sem fazer o motor. Né? E aí quando você começa a mapear os dados que isso realmente fazem sentido para você monitorar, eu consigo talvez nesse modelo conseguir já previamente, sem ter nada, só do modelo matemático criado com essas ferramentas, né, que é o GT Switch, é o mais poderoso que a gente conhece agora, né, que te fornece quase tudo antes de você ir para a planta. Aí na hora que você vai para a planta, você já vai basicamente com a sua forma de interpretar aquilo que já é otimizado dentro de modelos matemáticos, né, antes de ir para lá. Então, acho que a gestão desse tipo de conhecimento vai ficar cada vez mais dentro de umas ferramentas poderosas que estão se integrando por aí. Você quando começa a falar isso, você está falando nos gêmeos digitais. Exatamente, né? Já... Você então consegue fazer toda a sua criação do teu processo, falando, por exemplo, no motor. Tá? Nós estamos falando, a nossa vivência nessa área é falar numa refinaria. É falar numa caldeira, falar vários processos químicos integrados. A grande dificuldade que a gente tem é que cada lugar que você vai, o processo tem suas nuances, tem suas diferenças. E o custo de você gerenciar essa implementação é muito grande. Você criar um modelo de uma indústria química ou petroquímica, ela é caríssima. E como você gerenciar todas as etapas? Não sei um trabalho para dividir em vários players, né? Cada um construir uma parte desse modelo e alguém integrar tudo isso. Você tem os modelos e as empresas especializadas em partes desse modelo. E você administrar, fazer a gestão disso tudo, para isso convergir para uma única ferramenta também é complicado. Porque a gente como dono do álcool aqui seria uma bela coisa para a gente ser dono de uma integração. né? Mas esse é o trabalho, por exemplo, que eu comentei, que eu já estou fazendo, principalmente na área do biocombustível. Tá? Que você tem diversos modelos de geração de biocombustível, e você tem que estar criando fazendo a gestão para você ter algo que seja palatável para todo mundo usar. Então, isso é o que a gente está interessante. Tá o que você acha que é o mais complexo ou mais simples dessas três etapas que você colocou? Você acha que o data mine é mais simples? O machine learning foi lá, se os dados estão estruturados, colocar lá na máquina, você colocou, vai resolver o problema. Você acha que o data mine é a parte mais complexa? É a parte mais difícil. Estruturar os dados, entender as variáveis. Entender as variáveis, porque você tem que ter o conhecimento do processo. E o que acabou acontecendo, né? Se eu pegar aqui no nosso universo, acho que eu sou o único engenheiro químico. A grande maioria ou é mecânico ou é elétrico. E você tem que entender o processo. E se eu perguntar para você, alimentício, o que é? Química. Siderúrgico, o que é? Química. Se eu falar a tua combustão do motor, o que é? É química. Então, essa é a grande dificuldade. E é quando você vê o horizonte da formação do profissional do futuro. Não adianta, você vai pegar o cara de elétrica, vai pegar o camarada de mecânica, vai pegar o de TI, ok? E você vai ter que pesquisar, criar informações para você adquirir conhecimento do processo. Como nós vamos ter que aprender a conhecer ferramentas de TI e tal para poder conviver nesse mundo. Então, eu vejo essa parte machine learning, deep learning, Big Data, eu vejo muita gente de fora de TI entrando nisso, economistas, eu vejo muitas Posso
Desculpa interromper. Posso pedir só para segurar um pouquinho? Segura um pouquinho, que eu queria que desculpa, o Carlos fizesse uma apresentação, aí a gente entra para... Pode ser? Desculpa interromper.